Antônio, boa noite André, companheiros. Obviamente que foram apenas 2 dias de trabalho, mas eu gostaria que você explicasse para a gente a opção por 2 atletas que vêm num momento muito ruim com a camisa do Sport, inclusive a torcida, às vezes até de maneira exagerada, os vaiam até no começo das partidas. Que eu falo em relação ao Carlos Alberto e ao Matheus Alexandre. Principalmente a opção do Matheus, porque o Hereda era um dos mais regulares do Sport nesse campeonato. Gostaria que, se possível, você explicasse o porquê da escalação desses jogadores, se foi por uma característica que o senhor queria em relação ao Cruzeiro, ou se para esse começo de trabalho a ideia é que eles comecem no time titular. Obrigado. Bem, antes de mais, boa noite. Olha, eu acho que é demasiado redutor estarmos a reduzir um resultado claro de 4-0 a 2 escolhas. Portanto, existiram mais jogadores dentro do campo. O importante aqui é nós percebermos a situação onde está o Sport, portanto, já cá estava, portanto, e nós temos que resgatar rapidamente, emocionalmente e mentalmente, esta equipa. Portanto, aquilo que eu peço, principalmente ao torcedor, não é paciência, porque eles já perderam. Portanto, isso é normal. Aquilo que eu peço é o apoio deles, incondicional, porque vamos precisar muito deles. Aquilo que eles podem esperar de mim é muito trabalho. Portanto, mais uma vez, reitero, precisamos muito do apoio dele. É evidente que não é isto que representa o Sport, porque o Sport é muito mais importante do que o treinador, do que os jogadores. Portanto, nessa perspectiva, aquilo que eu peço ao torcedor é que apoie o Sport. Portanto, independentemente de quem jogue, porque vamos precisar muito deles. Professor, boa noite. Na apresentação, ontem, a gente falou muito sobre competitividade com você. E me pareceu que o Sport hoje foi pouco competitivo. Perdendo muitos duelos, um time que emocionalmente, como você falou, psicologicamente, sentiu o primeiro gol e aí entrou em parafuso. Como é que você planeja trabalhar isso com os atletas, ouvindo cada um deles no dia a dia? E, se possível, falar de um só jogador que você conhece de outra passagem, que é o Matheus Alexandre. É o que o colega já falou, mas o que é que você já conversou com ele e como é que você enxerga essa situação que ele vive no clube, já que ele é um dos mais criticados pela torcida? Obrigado. Bem, é evidente, e você falou muito bem, uma equipa que se quer recuperar, sofrer um golo dentro de uma ação que claramente tem que ser trabalhada, porque a equipa sofre muito golo de cruzamento de canal, portanto, e o adversário acabou por explorar. Uma equipa que quer se recuperar e sofre um golo logo aos 4 minutos, claramente, animicamente, realmente se afundou. Por isso, aquilo que eu digo é que aqueles que estarão mais emocionalmente preparados e aptos é aqueles que nos vão poder defender. Portanto, isto é como na selva, a lei do mais apto, é aquele quem sobrevive. Portanto, vou contar com aqueles que podem dar respostas claras perante o momento e perante o contexto que nós vivemos, principalmente dentro de casa. Por isso, mais uma vez, eu peço o apoio da torcida, não peço paciência, portanto, porque isso já a perderam perante uma equipa que em 8 jogos não ganhou nenhum jogo. Portanto, aquilo que eu peço é que ela acredite, porque vou trabalhar muito para tirar o Sport desta situação, porque o Sport é muito mais importante do que o treinador, do que os jogadores, portanto, e quando eles estão a apoiar o Sport, portanto, e é isso que eu peço para eles. Antônio, boa noite. O Sport sofreu uma das maiores derrotas, né, de sua história em casa, um vexame histórico. E eu queria te perguntar, a partir de agora, né, que o que já foi não volta mais, se você entende que é um momento de medidas mais enérgicas. E aí eu falo, assim, a postura do grupo hoje, naturalmente, não foi compatível com o que você queria. Então eu queria entender se esse momento exige medidas mais enérgicas, até porque as rodadas vão passando, o Sport ainda é o único clube que não venceu na Série A. Obrigado. Não, apenas com o trabalho, já disse que, olha, eu vou para quase 100 jogos na Série A e eu nunca sofri 4 golos, dificilmente sofria 2, quanto mais 4. Portanto, e as minhas equipas sempre se pautaram um equilíbrio dentro dos 2 momentos.
E sempre, quando dentro deste contexto, com equipas deste nível, sempre sustentei aquilo que é o meu jogo na organização defensiva. Portanto, sofrer 4 golos é realmente muito mau, mas por isso, e não é em 2 dias que você vai corrigir tudo, portanto, temos que, mais uma vez, pedir o apoio da torcida, não paciência, e garantir que vamos trabalhar muito, vou trabalhar muito para resgatar principalmente o emocional desta equipa, para eles poderem ter rendimento, porque tudo o que comanda é a cabeça. Portanto, se a cabeça não estiver bem, as nossas ações técnicas, comportamentais, individuais e coletivas terão mais debilidades. Portanto, aquilo que nós queremos é resgatar a confiança deles, mas também digo que só com vitórias é que se resgata a confiança. Professor, boa noite. Eu queria aprofundar um pouquinho, na sua visão, taticamente, no primeiro tempo, o que é que aconteceu com o time? Porque a impressão que a gente tinha de fora é que aconteceu um apagão. Nenhum setor do esporte funcionava, defensivamente dava muitos espaços, ofensivamente os pontas não conseguiam criar jogadas. Queria saber, na sua opinião, o que é que aconteceu no primeiro tempo e o que é que pode ser feito para corrigir, para que outros apagões como esse não aconteçam dentro desse Campeonato Brasileiro? Muita coisa tem que ser feita. E eu já disse, o que aconteceu principalmente na primeira parte, porque a segunda parte, independentemente, a equipa realmente melhorou, mas também nós temos que reconhecer que o Cruzeiro já tinha o resultado feito, portanto, e realmente tirou o pé do acelerador, mas realmente a equipa melhorou, portanto, conseguiu competir mais, ganhar mais duelos, estruturar-se melhor para atacar e defender um bocadinho melhor, mas realmente tivemos muitos problemas, para além daquilo que foi o sofrer um golo dentro de uma estratégia que é delineada. Sofrer um golo aos 4 minutos coloca tudo em causa, portanto, e os jogadores emocionalmente realmente se afundaram, mas sobre o ponto de vista daquilo que são os princípios defensivos, o adversário conseguiu jogar dentro da nossa estrutura, os pontas andavam muito abertos e praticamente os médios do Cruzeiro jogaram a seu bel prazer. Foi uma equipa pouco compacta, as linhas muito longe umas das outras, os espaços entre linhas claramente foram todos explorados e ela estava um bocadinho alta para aquilo que eram as nossas pretensões. Portanto, foi uma equipa que nunca conseguiu viajar junta. Na segunda parte já conseguimos equilibrar, portanto o adversário já teve menos capacidade de jogar dentro de nós e nós tivemos mais capacidade para ter bola, mas também digo, o resultado já estava feito e o adversário claramente retirou o pé do acelerador, mas retirar aquilo de bom que nós fizemos na segunda parte e claramente não é esquecer, é lembrar a primeira parte que foi feita e corrigir os erros dentro daquilo que é a nossa forma de jogar, ou pelo menos a forma que nós queremos que eles joguem. Antônio, boa noite. Boa noite. Ontem eu lhe perguntava aqui na sua apresentação se 2 treinos seriam suficientes para colocar um time em campo. Queria saber o que é que você aplicou nesses 2 dias, se deu tempo do elenco assimilar e que lições você tira dessa derrota logo na sua estreia. Olha, penso que é a primeira vez que eu perco numa estreia. Não sei, tem que ir ver. Mas eu acho que sim. Quase certeza que sim. Ninguém gosta de perder, portanto. Mas temos de tirar ilações sobre ela. Portanto, já o disse. Sabe que o meu trabalho requer muito tempo. Portanto, mas sabemos que num contexto desportivo brasileiro não há tempo para pedir tempo. E o que o Sport precisa neste momento é de pontos para sair da situação. E daquilo que sustenta aquilo que é o meu trabalho é a repetição, para consolidar comportamentos. Portanto, não é em 2 dias, independentemente de nós querermos e treinarmos sobre aquilo que vai ser aquilo que é o nosso caminho, não é em 2 dias que se consegue repetir. Portanto, precisamos de treino, repetição para consolidar. Tá? Obrigado, eu. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, o Sport viu o adversário jogar. O Sport sem ataque, sem defesa, falha na marcação. Na minha opinião, o goleiro também inseguro na saída de bola. Eu queria saber por que a demora para mexer no time só no segundo tempo. E aqueles que entraram no segundo tempo
Por que não poderiam ter começado do início? Olha, sobre a última já respondi. Portanto, acho que é muito redutor. Nós estamos a analisar que não eram 2 jogadores que iam nos resolver o problema. Portanto, isto é um conjunto, não são 2 ou 3 jogadores. Portanto, são 11 mais aqueles que entram. Eu faço as alterações de acordo com aquilo que eu vejo e no momento que eu acho adequado. Portanto, independentemente de ter feito na primeira parte, que eu já percebi que é aquilo que o senhor está a dizer, preferi o segundo tempo e o intervalo, que muitas das vezes é bom conselheiro, até para resgatar a confiança dos que iam continuar e os outros chegavam limpinhos para o segundo tempo. Portanto, o futebol e os jogos que eu já tenho na minha carreira já me dá alguma experiência para poder perceber o jogo com 3-0. Sim, nós não estamos a jogar contra o Retro, com todo o respeito do Retro. É o Cruzeiro, uma equipa bem orientada, com um bom treinador, com bons jogadores, portanto, mas é evidente que cometemos muitos erros para uma equipa que se pretende reabilitar. Portanto, e sofrer um golo aos 4 minutos para nós foi muito limitante, porque realmente emocionalmente nós sentimos que a equipa deixou de raciocinar, deixou de ser uma equipa organizada, portanto o adversário conseguiu jogar a seu bel prazer dentro da nossa estrutura, nunca fomos uma equipa compacta, cometeu mais um erro de cruzamento e acaba por ser, na minha opinião, um resultado justo aquele que foi na primeira parte. Portanto, a equipa no momento em que estava a crescer no jogo acaba por numa infelicidade isto aqui, erros individuais acontecem, portanto, ainda mais num momento desafiante. Portanto, nós temos que rapidamente, emocionalmente nos restabelecer e perceber quem é que são aqueles mais aptos para conseguir conviver com este momento, dentro deste contexto, com esta pressão. Obrigado. Professor, boa noite. Boa noite. O presidente Yuri Romão falou recentemente em um canal do YouTube que no meio do ano vai fazer investimentos de contratações. O senhor é um observador do mercado, já estava observando o esporte e daqui para lá tem que vencer, né? Como você colocou aí, tem que pontuar, mas pontuar com esse elenco que está aqui agora, que você fizesse uma análise, né, breve dessa situação de hoje, com contratações, o que é que você pode observar, e se já tem, a partir de agora, já que o Lucas Lima volta, aquela pergunta que eu lhe fiz na apresentação do Lucas Lima, podendo jogar no meio com o Sérgio Oliveira e não de ponta, né, lá na frente. Obrigado, boa noite. Olha, boa noite. Relativamente a... Olha, vou começar já com a última, que você está muito curioso com o Lucas e com o Sérgio. Eu acho que nesta altura, da mesma forma que falaram aí do Mateus e do Carlos, ou do Hereda e do... Qual era o outro? Do Hereda e do... Não, do Hereda e do que entrou o Atencio, portanto, foram os que entraram para os lugares dos dois. É muito redutor, nós estamos a reduzir aquilo que são os problemas e muitos que tem o Sport dentro daquilo que são a sua organização ao Lucas e ao Sérgio. Eu acho que o talento tem sempre espaço, mas é preciso nós darmos equilíbrio à equipa, porque é o que ela nesta altura precisa. Precisa de equilíbrio, de rigor, de exigência, de organização. E é como eu disse, aqueles mais aptos é aqueles que entrarão lá dentro, porque representar o Sport é uma exigência muito grande, portanto, e de grande responsabilidade, e nós temos de estar preparados para isso. Relativamente ao mercado, vamos lá ver, eu próprio ainda estou a conhecer o próprio elenco, é por isso que eu também quero ver alguns de que forma é que respondem, portanto, daqui a uma semana já tenho um conhecimento maior daquilo que é o elenco. Mas é evidente que qualquer equipa vai fazer reajustes, muito mais o Sport, portanto, e tenho a certeza que vamos encontrar as melhores soluções, mas é com estes agora, com este elenco, que vamos ter que fazer estes 3 jogos, depois, mais para a frente, vamos pensar nessa situação. Muito obrigado. Obrigado.
Boa noite, Antônio. Boa noite. O Sport parecia muito perdido nos dois tempos do campo, do tempo. Parecia meio apático, meio sem coragem de jogar para frente. Eu queria que você fizesse uma breve análise do que você achou do aspecto psicológico do time, quando você chegou e agora, depois dessa goleada histórica para o Cruzeiro. Vamos lá ver, eu já falei sobre o ponto de vista emocional, portanto, a partir do momento que eu chego numa equipa que tem 2 pontos, não tem nenhuma vitória, tem 2 empates e 5 derrotas, o pessoal não está a celebrar lá nada dentro, portanto, nós temos que perceber que por trás do jogador há a pessoa, portanto, e a pessoa, e eu sempre falo relativamente àquilo que é a função do treinador, que é um gestor dos recursos que tem à sua frente e das emoções dele, portanto, aquilo que eu quero é restabelecer emocionalmente esta equipa para ela me poder dar rendimento, portanto, não vale a pena estar aqui a trazer a melhor ideia do mundo, eu também já falei disso, a melhor ideia do mundo, a melhor metodologia do treino do mundo, o melhor modelo de treino do mundo, o melhor processo de jogo, quando os jogadores não estão preparados emocionalmente para me dar respostas, portanto, e por isso concordo consigo que a primeira parte foi ruim, mas já não concordo consigo que a segunda parte, mas também já o disse, para além do mérito que nós tivemos, dos reajustes que fomos fazendo, e os jogadores conseguiram competir e ser um bocado mais agressivos, também o adversário também já tinha o resultado feito. Portanto, é perceber que temos que saber quem é que são aqueles mais aptos, mais uma vez, mais aptos para poder dar respostas neste momento, neste desafio, sobre esta pressão. Portanto, não há muito mais a dizer. Obrigado. Antônio, boa noite. O senhor falou respostas atrás sobre a necessidade de tempo para a consolidação do seu trabalho, seja para consolidar comportamentos, realizar mudanças, ajustes, correções. E tempo, o senhor sabia que para esse primeiro jogo seria um fator que não seria a seu favor. Tem-se uma semana à frente. O que é possível focar e melhorar, e qual será a sua prioridade para o esporte ser o que não foi hoje, ser um esporte diferente do que foi hoje diante do Ceará? Obrigado. Olha, mais uma vez, eu falo, e estas equipas têm que estão nesta condição e que muitas das vezes não têm os recursos das outras equipas, têm que sustentar muito aquilo que é o seu jogo dentro da organização defensiva. É olhar para ela, porque fomos uma equipa que sofreu 4 golos, perceber as oportunidades mais claras do adversário, corrigir esses erros dentro daquilo que é a nossa organização. Portanto, e daquilo que nós vamos propor aos jogadores e que já trabalhámos um pouco, mas, portanto, como já disse, 1 ou 2 treinos completamente insuficientes. E depois, não marcamos nenhum, temos de trabalhar para marcar, portanto, porque só com golos é que conseguimos pontos e vitórias. Portanto, é um bocadinho dos dois que nós temos que fazer, porque este é o nosso caminho, portanto, é aquilo que eu acredito, portanto, e mais uma vez eu digo, mais do que a parte organizacional, mais do que a parte técnica, é a parte emocional, e essa tem que ser resgatada, mas só é possível com vitórias, porque ela é que nos devolve confiança, e é sempre muito mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas. Mas eu tenho a certeza que os jogadores também percebem-se daquilo que é a responsabilidade deles, percebem e sabem aquilo que fizeram até hoje, e sabem que têm que ter uma resposta. Portanto, eu já abordei até no final do jogo, que é com estes, é com estes que nós vamos ter que dar a volta à situação. Portanto, e mais uma vez eu peço à torcida, mais uma vez não peço paciência, não peço porque já estão à espera há muito tempo, pelo menos há 8 jogos. Aquilo que eu peço é apoio, porque onde eles estão a apoiar, não estão a apoiar o Carlos Alberto, o Mateus, portanto, porque eles sentem. Portanto, eles têm a legitimidade como torcedor de ter as atitudes que eventualmente querem. Portanto, isso nem se discute. Aquilo que eu peço é o apoio, para eles apoiarem o Sport, mais nada. Portanto, porque o Sport precisa deles. Os jogadores precisam deles. Portanto, é o Sport que eles estão a apoiar. Aquilo que eu peço é apoio, não é paciência. Nada, não é nada disso. É apoio, e eu tenho a certeza que nós vamos poder contar com eles.